Fala, galerinha. Dando andamento na nossa apostila aí, tá certo? Nós vamos agora para a aula 19, os grandes domínios climáticos no mundo. Nós vamos estudar todos os tipos de clima que tem no nosso planeta, tá? Todos os tipos climáticos do nosso planeta. Nós já vimos no módulo passado, os elementos e os fatores climáticos, tá? Importantíssimo o entendimento daquela videoaula para poder entender daqui para frente, tá certo? Então vamos lá. Aula 19, os grandes domínios climáticos no mundo, ou seja, vamos estudar todos os tipos de clima que nós temos aí no nosso planeta, certo? Então vamos lá. Bom, para começar aí, eu tenho aqui o mapa mundi, né, com todos os tipos climáticos. Então, a gente observa aí, vou falar um pouquinho melhor aqui sobre essa questão do Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, mas nós temos aqui nas áreas próximas à linha do Equador, clima equatorial. Tá? Nós vamos falar mais para frente quais são as características desse clima equatorial. A partir do momento que eu me distancio da linha do Equador, né, em direção ao norte e ao sul, eu tenho o clima tropical. Vocês vão ver que eu tenho vários tipos de clima tropical, tá? Tenho propriamente dito, mas eu tenho outros tipos de clima tropical. Eu tenho aqui o clima subtropical, né, nós vamos encontrar ele aqui, ó, no sul do Brasil, essa porçãozinha aqui da Austrália, né? Essa outra porçãozinha aqui do continente asiático. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o clima subtropical, né? Sub, abaixo, então ele vai ser um clima de transição, você está saindo do tropical e entrando no temperado, ou vice-versa. Eu tenho o clima mediterrâneo, nós encontramos ele principalmente aqui no sul da Europa, mas também pode observar que nós encontramos um pouquinho dele em outras áreas do globo. Eu tenho o clima desértico ou árido, né, que é a mesma coisa, que já são as áreas desérticas do nosso planeta. Eu tenho o clima semiárido, né? Semiárido, semi-areia, quase areia. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o sertão nordestino, tem muito clima semiárido também no continente africano. Eu tenho o clima frio, né? Nós vamos encontrar ele muito aqui no hemisfério norte, mas também é possível encontrá-lo aqui no hemisfério sul. O clima frio ele vai ser ditado pela influência do fator latitude, tá? Eu tenho o frio de montanha, que vai ser influenciado pelo fator altitude. Não pode confundir altitude com latitude. Frio de montanha, altitude, altura. Eu tenho o clima polar também, que né, nós vamos encontrá-lo nas áreas polares, tanto no Polo Norte como também no Polo Sul, certo? Então, esses são todos os tipos de clima, nós vamos estudar eles separadamente, um por um, observando aí as suas principais características. Antes da gente entrar lá nessa questão dos tipos climáticos, é importantíssimo a gente observar, voltar nessa questão das zonas térmicas do nosso planeta aqui, tá? Então, nós temos aqui as zonas térmicas. Eu tenho a zona térmica tropical, eu tenho as duas temperadas, norte e a sul, eu tenho as zonas polares, ártica e antártica. A gente sabe que o Sol bate no nosso planeta, mas a intensidade desses raios solares é de maneira desigual, né? Tem algumas áreas que recebem maior incidência desses raios solares, outras áreas recebem menos incidência desses raios solares. Então, aquelas áreas que recebem mais incidência dos raios solares é do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio. Então, onde o Sol bate com maior força, nós damos o nome de zona intertropical, que é as áreas do Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Aqui é a curvatura do nosso planeta, então automaticamente o Sol vai bater com maior intensidade. Essa área aqui, na zona intertropical, ela vai ser chamada de área de baixa latitude, então automaticamente eu terei temperaturas mais elevadas, será mais quente. Sai dessa zona intertropical, eu tenho as zonas temperadas, norte e sul. As zonas temperadas, galera, ganhará o nome de áreas de médias latitudes, tá? Médias latitudes. Sai das áreas temperadas, eu tenho as zonas polares, polar ártica e polar antártica. Essas áreas aqui serão áreas de altas latitudes, consequentemente com menores temperaturas. Então não vamos esquecer, altas latitudes, médias latitudes e baixas latitudes. Baixas latitudes, galerinha, vamos lá. Baixas latitudes, mais quente, maior temperatura. Áreas temperadas, médias latitudes. A gente vai ver as principais características, como, por exemplo, as 4 estações do ano muito bem definidas, né? E as áreas polares,
altas latitudes, menores temperaturas. Não vamos esquecer disso daí. Aí é claro, né, se eu for observar um país, um lugar dentro do globo terrestre, já é uma principal ou primeira característica que a gente vai poder observar, a localização desse local dentro do globo terrestre. É claro que tem outros fatores que vão influenciar, né, nos tipos de clima do nosso planeta. A gente já estudou no módulo passado. Esses climas que nós vamos estudar, eles vão vir para vocês em climogramas. Então, pode cair numa prova para você aí o climograma referente às características do clima equatorial, por exemplo. Então, você tem que saber as características do clima equatorial, você tem que fazer a leitura desse clima, do climograma para descobrir, né, sobre qual clima ele está dizendo ali. Então, é importantíssimo fazer a leitura, ou saber fazer a leitura de um climograma, tá? O climograma, ele simplesmente é o quê? Ele é um gráfico, né, que vai representar para nós aí as características de um determinado lugar, uma região, por exemplo. Então, quais são as características que vai ser observada dentro de um climograma? Temperatura, em graus Celsius, precipitação em milímetros, ou índice pluviométrico, pode vir um pezinho aqui, tá? Pluviosidade em milímetros, tá? Nós temos aqui os meses do ano e eu tenho essa linha aqui que é a variação de temperatura, tá? Então, aqui eu tenho aqui dois climogramas de maneira, são diferentes os climogramas para vocês entenderem isso daí, tá? Então, é importantíssimo, tudo que eu vou explicar agora, você tem que entender e observar os climogramas para cada tipo climático. Vocês vão ver nos próximos vídeos aqui, que eu vou colocar o tipo de climograma para a gente poder fazer a leitura dele, tá certo? Então, ó, temperatura e precipitação, tá? Não é uma regra, pode vir ao contrário aqui. Eu coloquei esses dois climogramas aqui também como uma dica. Se você vê lá um climograma, né, que começa aqui mais quente, depois ele cai a temperatura e volta a subir, entenda que esse climograma é do hemisfério sul. Isso aqui pode vir no enunciado, às vezes eles não vão colocar que é hemisfério sul, ele te dá só a imagem para você já começar a matar a questão. Se o climograma for ao contrário desse aqui, ó, começa aqui mais quente, esfria e depois fica quente normalmente, é um climograma referente ao hemisfério norte, tá? Fica a dica, se necessário, anota isso daí. Grupos climáticos. O primeiro grupo climático aí, galera. Nós vamos ver aí o clima equatorial, tá? Como já foi dito aí, o clima equatorial, ele vai se encontrar onde? Ele vai se encontrar na zona intertropical, tá? Ele tem como característica, né, ser encontrado em regiões de baixas latitudes. Automaticamente o clima ele será mais quente, porém ele será também úmido, tá? Não vamos esquecer disso daí, viu? Importantíssimo. Ele vai ter a temperatura mais alta, sim, mas por alguns fatores, né, ele vai propiciar uma grande evaporação, então vai fazer com que ele seja mais úmido. Automaticamente, a gente observando aqui pelo climograma, a gente vai observar o que aqui? Que ele vai ter uma baixa amplitude térmica, né? Olha só, a temperatura não, ela não oscila muito durante os meses do ano, né? A temperatura no geral do clima equatorial vai de 24 a 25, 26 graus Celsius, né? Então, baixa amplitude térmica, né? Não tem muita variação de temperatura aqui, como a gente pode observar pelo climograma. Outra característica aqui é uma grande quantidade de chuva, né? Durante todos os meses do ano, a gente sempre tem uma quantidade significativa de chuva, né? E por ano, para vocês terem uma noção aí, o clima equatorial pode ter até 3.000 milímetros de chuva, né? Que é 2.500, 3.000 milímetros de chuva, que é uma grande quantidade de chuva, tá? Esse clima aqui a gente vai encontrar ele, é claro, nas áreas mais próximas à linha do Equador, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Amazônia, né? A Amazônia tanto a legal quanto a internacional, no caso aqui o climograma ele refere-se a um lugar localizado ali no Peru, mas a gente não pode esquecer que o Peru está ali numa área também muito próxima à linha do Equador. Nós vamos encontrar esse clima aqui também no continente africano e também na Indonésia, tá? É um dos 3 locais que nós vamos encontrar o clima equatorial. E não é só uma floresta que pode contribuir para que tenha, né, maior quantidade de evaporação, né? Pode ser também um oceano. Então, está próximo ali do Equador. Eu tenho ali vegetação, a evaporação vai ser maior, então vai ser mais úmido. Mas se eu não tenho vegetação, eu tenho o oceano, então a gente sabe, estudamos anteriormente, né, na aula passada, que o oceano também vai contribuir para que tenha uma maior quantidade de
umidade. Então, o clima equatorial ele é muito quente, porém ele também é muito úmido. Não vamos esquecer disso aí, certo? Pessoal, à medida que a gente vai distanciando da linha do Equador, aparece um outro tipo climático, que é o clima tropical, certo? Qual que é a diferença do clima tropical para o clima equatorial? A gente pode observar aqui. Primeiro, nós temos aí alguns tipos de clima tropical, tá? Aqui eu coloquei o clima tropical típico, mas tem o clima tropical continental, tem o clima tropical úmido, semi-úmido, mas no geral, né, o que nós vamos observar aqui? O clima tropical típico, né? Uma diferença que a gente já consegue observar pelo climograma aqui, né? A variação de temperatura do clima equatorial, ela vai dar mais ou menos ali de 23, 24 a 26 graus Celsius. Já aqui, o clima tropical, a gente pode observar aqui, pela linha vermelha ali, pela variação de temperatura, né, que essa variação de temperatura é um pouquinho mais baixa, né? Ela vai vir ali, ela pega lá 16, 17 graus, podendo até 25, 26 graus. Então, tem uma oscilação um pouquinho maior de temperatura, mas mesmo assim, ela continua tendo uma baixa amplitude térmica, igualzinho nós vimos lá no clima equatorial, tá? Esse tipo de clima, galera, caracteriza-se pelo predomínio de temperaturas mais altas. A gente pode observar isso também pelo climograma, né? Essas temperaturas mais altas, pode acontecer alguns meses de serem mais baixas, né? É justamente pela alternância dos meses do ano, ou seja, das estações do ano, né? Mas no geral, como vocês podem observar aqui, nós vamos ter duas estações muito bem definidas, né? Uma quente, chuvosa, com mais umidade, e no caso verão, né? E o inverno ele já vai ser o quê? Mais seco, com pouca quantidade de chuva, tá? É a principal característica aí do clima tropical. Nós vamos ver que ele vai ser quente, né? Pode ser também úmido, mas isso vai ser muito derivado das estações do ano. É um outro tipo de clima tropical que nós temos aqui, é o clima tropical de altitude, né? Vocês podem perceber que ele possui temperaturas médias mais elevadas, né? Desculpa, temperaturas médias mais baixas, desculpa aqui, ó, temperaturas médias mais baixas em relação ao clima tropical propriamente dito, justamente porque, né, vai ter uma maior amplitude térmica, que eu quis dizer, né, gente? Vai ter uma maior amplitude térmica, mas ele consegue observar aqui temperaturas altas, mas despenca, né? Temperaturas muito baixas, né? Então, durante até o dia, oscila muito a temperatura disso aqui, né? Nós vamos ter aqui também duas estações muito bem definidas, mas a gente dá um exemplo aqui, né? A gente sai de Ubatuba, está fazendo calor. Aí resolve fazer uma visitinha ali em Campos do Jordão, pode ser em pleno verão. Quando você sobe a serra ali, dependendo do horário, a gente vê que a temperatura, ela cai, né? Cai bem a temperatura. Você desceu a serra normalmente, para a parte mais baixa ali, a gente vê que a temperatura ela volta a subir normalmente. Então, a gente observa aqui, né, uma amplitude térmica bem maior em relação ao clima tropical e também ao clima equatorial, né? As temperaturas aqui elas oscilam muito, certo? Inclusive é o tipo de clima que nós temos também aqui em Campos Gerais, tá? Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão da altitude. Eu tenho também um outro tipo de clima quente e úmido, que é o clima de monções, tá? Alguns livros, alguns materiais, eles trazem simplesmente como clima tropical de monções, tá? Então pode vir assim, se você ver assim em algum lugar, não está errado. Clima tropical de monções, não está errado, certo? Esse tipo de clima nós vamos encontrar ele lá no sul e sudeste da Ásia, certo? Ele tem como principal característica, como principais características, o verão muito úmido e o inverno muito seco. Uma questão importante, tá? O que é monções? Monções, na verdade, é o nome dado aos ventos, então são ventos de monções, tá? Esses ventos, pessoal, eles vão soprar, né, as massas de ar de acordo com as estações do ano e vão influenciar em muito a temperatura do sul e sudeste do continente asiático. Para ficar mais fácil para vocês entenderem aí, eu coloquei um esqueminha no próximo slide aqui para vocês entenderem melhor. Mas uma questão importante também é a gente observar o que? A variação de temperatura térmica. Olha só, a temperatura, né, a variação de temperatura ela é muito grande de acordo com as estações do ano. Então, observe, meses praticamente não chove, muita seca. Outros meses chovendo muito. Essa seca aqui, galera, ó, monção de inverno.
aqui onde estão essas barrinhas maiores, muita chuva, monção de verão. Mas, professor, como que acontecem essas monções? Vamos lá. Olha só, pelo esqueminha fica mais fácil, tá? O que é a monção de inverno? Vocês já viram no slide anterior aqui, a monção de inverno é muito seca. Uma coisa importante, tá? Aqui a gente está pegando aqui a Ásia, vamos pegar aqui, né, a China, a Índia, aqui outros países. Mais ou menos aqui, nessa porção aqui, sul, sudoeste aqui, nós temos o que aqui? Nós temos a Cordilheira do Himalaia, né? Ela vem passando por aqui, perto da Índia, perto do Nepal aqui, vem vindo, até chegar próximo aqui ao Oriente Médio. Então, o que acontece? Essa Cordilheira do Himalaia ela vai servir como obstáculos, vai favorecer com que as massas de ar fiquem o quê? Circulando. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui a monção de inverno. Na monção de inverno, já estudamos a questão da maritimidade e continentalidade na última aula, né? Nós vamos perceber que o ar aqui na parte continental, ele está mais frio. Só que os ventos, né, essa monção de inverno, vai soprar esse ar mais frio aqui do continente em direção ao oceano. Então, se soprou esse ar mais frio em direção ao oceano, vai gerar o que aqui? Muita seca, né? Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Muitas vezes, o que acontece aqui? Ele sopra esses ventos aqui, né? Aí encontra-se aqui, por exemplo, com a Cordilheira do Himalaia, bate aqui, essas massas de ar, elas ficam o quê? Circulando aqui. Nessa questão das monções de verão, é o contrário, né? Vai sair de dentro do continente aqui, né? O ar mais frio, os ventos vão soprar, e muitas vezes eles vão bater aqui nessa cordilheira e vão ficar circulando aqui, mas vão circular na onde? Dentro do Oceano Índico. Vai gerar chuva aqui dentro do continente não. Então vão ser o quê? Meses de muita seca. A gente viu no climograma anterior ali. Quando for a monção de verão, galera, é o processo contrário. O ar frio do oceano, a umidade que está aqui no oceano, olha só, ela vai ser soprada para onde? Para dentro do continente. Então, monção de verão, oceano liberando evaporação, ele está mais quente, os ventos sopram toda essa umidade para dentro do continente. Só para dentro do continente, olha só do lado de cá, o Oceano Índico encontra-se com a Cordilheira do Himalaia, essas massas de ar ficam circulando, se concentram aqui, vão gerar as famosas chuvas torrenciais, né? Vão ser chuvas aqui, acontece muito no continente asiático, na monção de verão, de chover assim quase um mês direto com pequenas interrupções, tá? Então, essa aqui acho que fica mais fácil para vocês entenderem como que funciona essa questão da monção de verão e da monção de inverno. A monção de inverno ela vai gerar muita seca por alguns meses do ano. A monção de verão ela vai gerar o quê? Muita chuva, tá certo? E tem uma grande variação de temperatura durante os meses do ano, de acordo também com as estações. Nós temos aqui agora, né, os climas quentes e secos. Nós vimos ali até anteriormente ali os climas quentes e úmidos, né? Agora nós vamos ver aqui um outro tipo de clima quente e seco. O primeiro tipo aqui, né, de clima quente e seco, nós vamos ver aqui é o clima desértico, né? O clima desértico também chamado de clima árido. Vamos perder o raciocínio aí, galera. Nós estamos entrando no segundo tipo de clima. Nós vimos anteriormente os climas quentes e úmidos, terminamos com os climas monsônicos. Agora nós estamos entrando aqui no segundo tipo de climático, no segundo tipo de grupo climático, que é os quentes e secos. Primeiro, é o clima desértico, tá? Quais são as características do clima desértico? Elevada amplitude térmica, vocês podem observar pela imagem, a variação de temperatura ela é muito grande, né? Inclusive diária e anual. No deserto, durante o dia pode fazer 40, 45 graus. Durante a noite a temperatura pode chegar abaixo de zero. Então, a amplitude térmica diária é muito grande. Durante a noite, temperaturas abaixo de zero, pode chegar abaixo de zero. Durante o dia, temperaturas pode chegar a mais de 40 graus, tá? Ela apresenta pouca quantidade de chuva durante os meses do ano. E onde que eu vou encontrar esse tipo climático aqui? O clima desértico, galera, nós vamos encontrar lá na África, onde nós temos ali o deserto do Saara. Nós vamos encontrar também lá no Oriente Médio, onde tem lá o deserto de Negev. Nós encontramos também no oeste dos Estados Unidos, que é o deserto da Califórnia. Eu já falei para vocês sobre ele na última aula também, no deserto da Califórnia, questão da corrente marítima. Nós vamos encontrar também o clima desértico no norte do México, né, que é o deserto de Sonora, que fica ali meio que na fronteira entre o México e os Estados Unidos.
Nós vamos encontrar áreas desérticas também no litoral do Chile e do Peru, que é o chamado deserto de Atacama, e também vamos encontrar o deserto de Gibson, né, na Austrália, além do deserto de Kalahari, lá no continente africano. Temos outros desertos também, deserto de Namíbia, nós temos o deserto de Thar, que fica lá na Índia, né? Então, nós temos vários tipos de desertos no nosso planeta. Clima desértico ou árido é a mesma coisa, tá? E as características deles vocês podem observar novamente aqui: elevada amplitude térmica diária, né? Acentuada aridez, né? E pouca quantidade de chuva, né? Então, normalmente vai ser muito quente e seco. Áreas desérticas não carregam com elas o quê? Umidade. Próximo tipo climático, galera, clima semiárido, né? Encontrado aqui no sertão nordestino, em muitas áreas do continente africano. Ele é um clima que possui médias térmicas menores que os desertos, vocês podem observar aqui, né? As médias térmicas, então quer dizer, não oscila, né? O deserto vai lá embaixo. Por dia ele tem temperaturas muito altas durante o dia, quando ele fica muito alto durante a noite. Não, o semiárido ele consegue, ele é quente, né? Ele acaba sendo quente, mas as médias térmicas elas é, são médias, né? Elas ficam ali, elas não oscilam tanto como nós vimos nos desertos, tá? Ele acaba sendo um pouco mais úmido, né, do que as áreas áridas também, né? Aqui no nosso país nós encontramos o sertão nordestino, né, que fica ali entre a zona da mata, né? Depois nós pegamos o meio norte ali. Essas duas áreas aqui no nosso país recebem mais umidade, né? Já essa parte do agreste e do sertão, principalmente o sertão que é maior ali, é onde nós encontramos o clima semiárido, tá? Esse tipo de clima ele pode ser encontrado tanto em regiões tropicais, tá? Como também em regiões temperadas. Como eu disse para vocês aqui no Brasil, área tropical, sertão nordestino. Mas em áreas temperadas nós podemos encontrar, por exemplo, a Patagônia, né, que fica localizada lá na Argentina. Uma área temperada, nós encontramos, né, a Patagônia já é uma área de clima semiárido. Clima semiárido, galera, também é conhecido como clima de transição, né? Você está saindo de um clima, você pega o clima semiárido, você saiu dele, você entra em outro. Então também vai ser chamado aí de clima de transição. Porém, tem outros tipos climáticos que também são climas de transição, como o clima subtropical, por exemplo, que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? No geral, tá? Esse tipo de clima possui temperaturas elevadas o ano inteirinho, né? Ou seja, como nós já vimos aí, né, uma característica de baixa amplitude térmica, né? As médias térmicas são menores, mas elas pouco oscilam. E as chuvas, vocês podem observar pelo climograma que elas são mal distribuídas, né, durante o ano. Então, já não chove tanto, chove pouco, tem meses que praticamente não chove nada. Para se ter uma noção, aqui no Brasil, o clima semiárido pode ter ali até 500, 600, até 700 milímetros de chuva por ano. Quer dizer, é muito pouco. Pegar a Amazônia, que chove até quase 3.000 milímetros de chuva, em lugar de clima semiárido, que chove, se chover, no máximo explodindo ali uns 700 milímetros de chuva por ano, né? Normalmente chove menos, 500, 550 milímetros de chuva por ano, quer dizer, muito pouco. Próximo tipo climático aí, galera, né? Quente e seco. Encerramos. Agora vamos para os temperados. Então, nós estamos entrando aqui no terceiro grupo, tá? O clima temperado, o próprio nome já diz, né? Uma característica do clima tropical que tem as duas estações bem definidas. Quando temperado, significa o quê? Que ele vai ter as 4 estações do ano muito bem definidas, né? Então, eu tenho lá o verão, né? O outono, o inverno, e depois recomeça tudo de novo, a primavera, tudo ali, muito bem definidas, tá? Desculpa aqui, galera, esqueci de colocar o acento aqui nas estações, tá? Agora que eu acabei de ver aqui. E esses climas temperados aí, né, vocês viram lá no primeiro mapinha, que ele encontra-se principalmente lá na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na Europa, uma parte ali da Austrália, né, no hemisfério sul. Ele é dividido em 2 tipos, ou subtipos. Ele tem o clima continental, temperado continental, e nós temos o clima temperado oceânico. Quando eu falo de clima temperado continental oceânico, galera, lembra lá, né, da questão da maritimidade e continentalidade. Claro que isso aí vai influenciar diretamente nisso aí, tá? Onde nós vamos encontrar? Como acabei de dizer aí, nós vamos encontrar ele, né, em parte da Ásia, tá? Em uma parte do continente asiático, na América do Norte,
muito predominante, inclusive, principalmente nos Estados Unidos. No sul da América do Sul, nós vamos encontrar esse tipo climático também, tá? Em parte da Austrália, nós vamos encontrar muito dele no continente europeu. O clima predominante da Europa, no caso, é o clima temperado. Também podemos encontrar lá embaixo, né, além da Austrália, na Nova Zelândia, tá? Os tipos, né, os dois subtipos que nós temos aí, é o continental e o oceânico. O continental é aquele que possui grande amplitude térmica, como vocês podem observar pelo climograma. Né? Então, a amplitude térmica ali, anual, ela vai ser alta, né? E chuvas, né? Não uma grande quantidade de chuvas, se a gente for comparar com o oceânico. É claro, gente, continental, a gente lembra do que? Continentalidade, então não chove tanto. Agora, o oceânico, olha só que diferença. A gente pode observar ali uma menor amplitude térmica, né? E automaticamente uma maior quantidade de precipitação, uma maior quantidade de chuva. Automaticamente o oceânico ele acaba tendo mais umidade e o continental não. Então, dentro do continente europeu, por exemplo, a gente consegue observar esses dois tipos de clima aí, né? Subtipos de clima temperado. Importantíssimo vocês entenderem isso daí. Depois nós temos outro tipo de clima aqui, né, que é o clima mediterrâneo. Algumas fontes já trazem para nós aqui, clima temperado mediterrâneo, tá certo? Mas como o nosso material trouxe assim, então vamos continuar assim, mas não esqueça, pode vir clima temperado mediterrâneo, tá certo? Característica, pessoal, verões secos e amplitude térmica alta. A gente consegue observar isso pelo climograma, né? Alguns meses chovem até, né, não chove tanto, na verdade é bem seco, né? Os verões são bem secos. Normalmente os verões de outros climas, eles são o quê? Úmidos, mas a gente pode observar que o verão aqui, ele é o quê? Ele é bem seco, né? Normalmente, o inverno não é muito frio, né, desse tipo climático aqui, e ele ocorre, nós vamos encontrar ele ali no mar Mediterrâneo ali, que fica entre o continente europeu e a África, né? Nós vamos encontrar ele também no litoral do Chile, da Califórnia, da África do Sul e da Austrália. Tá? A gente consegue encontrar esse tipo de clima mediterrâneo aí. Ele não é tão expressivo assim em quantidade, mas a gente consegue observar ele em várias localidades do globo aí. Se necessário, voltem lá naquele mapinha no começo da explicação. Outro tipo climático aí, né, é o clima subtropical. O clima subtropical, já tinha falado um pouquinho sobre ele para vocês lá para trás, né? Ele é também considerado um clima de transição. Por quê? Porque ele é um clima que vai ficar ali entre o clima tropical e o clima temperado. É por isso que ele ganha o nome de clima de transição. No nosso país, nós vamos encontrar aqui na região sul, né? E a característica dele, vocês podem observar pelo climograma, é que as chuvas são bem distribuídas, né? Além do aumento das amplitudes térmicas. As estações do ano também são muito bem definidas, como o clima temperado, tá? Não vamos esquecer isso daí. E no nosso país é o clima, né, totalmente diferenciado do restante. Nós temos muitos climas, né, mais quentes e úmidos, quentes e secos, né? E esse tipo climático aqui ele já consegue carregar com ele o quê? Um pouco mais de umidade, né? Olha só a quantidade de chuva. São bem mais distribuídas durante o ano todo em relação ao clima tropical, por exemplo. Não chove tanto igual o clima equatorial. O clima subtropical, para a gente ter uma noção, ele pode chegar até 2.000 milímetros de chuva por ano, 2.000, 2.500 milímetros de chuva por ano. O tropical, galera, pode chegar mais ou menos até 1.500 milímetros de chuva por ano. Tá? Lembrando que esses números, galera, não são números exatos, né? Às vezes vocês vão procurar outro local aí, é bem diferente do que eu falei. São números, né, próximos aí. Então, o tropical, mais ou menos até 1.500 milímetros de chuva por ano. Tá? Equatorial pode chegar até 3.000, o subtropical pode chegar até 2.000, até um pouquinho mais de 2.000, aí, dependendo do ano, certo? Continuando aí, nós temos agora o quarto grupo, que são os climas frios, né? Primeiro aqui, o clima frio, característica dele, onde nós vamos encontrá-lo, né? Olha só, próximo aos círculos polares, quer dizer, círculo polar ártico e círculo polar antártico. Então, próximo não significa que eu já estou no clima polar, né? Inclusive, tem outro tipo climático que a gente pode observar aí, que é o clima subpolar, né? O que é o clima subpolar? Seria esse clima frio, né? Sub, está abaixo do clima polar. Ele tem algumas características parecidas com o clima polar, mas tem outras várias que não são, né, de clima polar.
Então, a primeira questão é onde eles estão localizados, né? Próximo aos círculos polares, e uma característica dele é o quê? São invernos rigorosos e muito longos, né? As temperaturas médias anuais, normalmente aí, esse tipo climático, quando chega aí no máximo a 15 graus, né? No caso, se for aí no verão, né? A maior parte do ano faz muito frio, normalmente com muita queda de neve, né? Ou seja, praticamente quase que o ano inteiro aí, esse clima será o quê? Muito gelado, né? Onde que nós encontramos esse tipo climático aí? Eles são encontrados próximos aos círculos polares, como vocês já viram aí. Só que é importante, se está localizado próximos aos círculos polares, já estou entrando em altas latitudes, tá? E durante esse inverno mais rigoroso, vocês podem observar pelo climograma que as temperaturas podem chegar e muito, né, abaixo de zero, tá certo? Próximo tipo climático, galera, vamos lá. É o clima de montanha. Algumas fontes podem trazer para nós como clima frio de montanha, tá? Pode vir assim também. O próprio nome já diz, ele é de montanha, ele vai ser típico de áreas elevadas. Nesse caso aqui, né, a altitude sobressai em relação à latitude. Então, eu posso ter um lugar ali muito próximo ali do Equador com um clima um pouco mais frio, mas é devido ao quê? À altitude. Então, ele vai ser chamado de clima de montanha ou simplesmente clima frio de montanha, tá? Ele é caracterizado, como já viu, pelo fator altitude, tá? Não vamos esquecer isso daí, altitude. São as regiões onde encontramos as famosas neves eternas, né? Aquelas neves que praticamente nunca vão derreter. E quais são esses locais mais famosos no mundo que nós encontramos o clima frio de montanha? Cordilheira do Himalaia, né, localizada ali na Ásia. Cordilheira dos Andes, que fica aqui na América do Sul, né, pega ali perto da Argentina ali, e outros países. Nós temos os Alpes, que fica lá no continente europeu. Nós temos as Montanhas Rochosas, que fica na América do Norte, e também algumas áreas, né, do continente africano, como o Monte Kilimanjaro, né, dentre outros. Então, é um tipo de clima influenciado pelo fator altitude, não vamos esquecer disso daí. Próximo tipo de clima, clima polar. Então, esse aqui já está no extremo norte e sul do nosso planeta, né, nas altas latitudes. As médias térmicas extremamente baixas, né? Então, a gente pode observar aqui que quando chega no máximo ali, o que 10 graus Celsius, a temperatura pode chegar, olha só, menos 40 graus, né? Quer dizer, as temperaturas elas são muito extremas, né? São muito baixas. Então, nós vamos encontrar o clima polar nas altas latitudes do nosso planeta. Bom, pessoal, agora é o seguinte aqui, né? Eu espero que vocês tenham entendido essa matéria. Essa matéria é um pouco mais rápido mesmo. A próxima já é, né, os tipos de vegetais já é um pouco mais demorado, né, tem bastante coisa para a gente poder falar sobre. Qualquer dúvida vocês me chamem aí. Interessantíssimo, né, a gente já começar a simular uma coisa com a outra, né. Os tipos climáticos eles vão influenciar diretamente nos tipos de vegetais, né. Então, eu acho muito interessante vocês prestarem bastante atenção também na próxima matéria, já ir assimilando, né. Clima desértico, os tipos de vegetais que se adaptam àquele tipo de clima desértico. Clima equatorial, as características das árvores, né? São latifoliadas, folhas mais largas, copas largas, árvores de grande porte, né? Então, nós vamos ver na próxima aula aí os tipos de vegetais, né? E esses vegetais, eles serão, sem dúvida, influenciados pelos tipos de clima que nós acabamos de estudar aí, tá certo? Aqui foi a geografia geral, mais para frente provavelmente vocês vão estudar aí, ou comigo ou com o Rafael, sobre a geografia do Brasil, sobre os climas do Brasil, tá? Mas é importantíssimo vocês já terem a visão geral disso daí, tá bom? Pessoal, fico por aqui, qualquer dúvida, chama no WhatsApp.